Olá e sejam bem-vindos! Hoje vamos mergulhar numa obra-prima de Raul Brandão, de 1906, Os Pobres. E atenção, isto não é bem uma história no sentido tradicional, é mais uma exploração visceral, quase brutal do sofrimento humano. É uma viagem ao coração da miséria, à procura de um significado que ninguém estaria à espera de encontrar lá. E olhem, o Brandão não perde tempo. Ele lança-nos logo para o meio do seu mundo com esta frase, logo a abrir: não há qualquer preparação. Sem aviso, estamos imediatamente submersos neste rio de dor que parece definir a vida das suas personagens. É um começo sombrio, sim, mas que define perfeitamente o tom para a busca de sentido que se vai seguir. Então, onde é que tudo isto acontece? O cenário é um prédio de habitação miserável, um casarão decrépito, onde as vidas dos habitantes se misturam naquilo a que o autor chama um enxurro humano. Brandão não o descreve como um simples edifício de pedra e argamassa, não. É quase como se fosse construído de gritos e de sonhos. Um organismo vivo que respira a dor de quem lá mora. E é aqui, no meio de toda esta miséria, que surge a grande questão do livro. Para que é que estas pessoas vivem? Levantam-se para trabalhar, para sofrer, para encontrar um bocado de pão, e o único descanso que parece existir para elas é o túmulo. O livro inteiro é, na verdade, uma busca desesperada por uma resposta, por um propósito qualquer. Ok, mas então como é que o livro tenta responder a isto? Bem, não é com teorias abstratas ou filosofia de salão, não, não. A resposta vem das experiências cruas, reais e vividas das personagens que habitam este prédio. Vamos conhecer algumas delas. Vamos começar pelo Gebo. O Gebo é um homem que foi completamente esmagado pelo azar, pela crueldade dos outros, ao ponto de se tornar uma figura ridícula, digna de pena. Como diz o Brandão, a desgraça parece que se escarrancha no pescoço de certos homens. E no caso do Gebo, ficou lá a vida toda. Ele é a personificação daquele tipo de sofrimento que, em vez de enobrecer, humilha. E esta frase dele, arrependo-me de ter sido honrado, diz tudo, não é? O desespero dele é tão profundo, o sofrimento foi tão implacável, que até o seu sentido de moralidade ficou completamente distorcido. A sua honra, a sua virtude, não trouxeram nada a não ser mais dor. E ele chega ao ponto de lamentar o bem que fez. Depois do Gebo temos a Luísa. A história dela é diferente, mas igualmente trágica. Ela é um produto do asilo, um daqueles lugares de caridade fria e impessoal. Ali ensinaram-lhe tudo sobre o dever, sobre as regras, mas sobre amor, sobre calor humano, nada. Zero. Ela cresceu num autêntico deserto emocional. E os detalhes da vida no asilo são arrepiantes. Imaginem só, um mundo de silêncio obrigatório, de gratidão forçada a retratos de benfeitores que parecem afogados, uma rotina que esmaga qualquer espontaneidade. O único sítio onde havia um pingo de calor era a enfermaria. E não era pelo tratamento, era simplesmente por ser o único lugar com um vislumbre de afeto. É esta fome de emoções que define a Luísa. E depois temos a Muca. Ela é talvez a personagem mais brutal. Uma prostituta que encarna o ciclo vicioso de exploração, de dor e, no fim, de vingança. Foi criada por ladrões, aprendeu a sobreviver na rua e a vida dela é um testemunho da capacidade humana tanto para aguentar como para infligir dor. E o que ela diz sobre o amor, é das coisas mais perturbadoras do livro. Para ela, o amor e a violência misturaram-se, tornaram-se a mesma coisa. É uma visão absolutamente terrível de como o sofrimento pode de facto virar do avesso os nossos conceitos mais básicos. Ok, então vimos a realidade visceral lá embaixo, no resto do chão. Agora vamos subir, vamos até ao sótão. E é aqui, no sótão, que o mundo das ideias vai chocar de frente com a realidade crua que acabamos de ver. É o grande confronto do livro. E quem é que vive no sótão na trapeira? O Gabiru. Ele é o filósofo, o sonhador solitário que observa o mundo de longe. Sabe tudo de teorias, de livros, de cartapácios. Mas viver? Isso ele nunca viveu. Está completamente desligado da mesma realidade sobre a qual passa o tempo a teorizar. E qual é a grande teoria dele? É esta. O universo é o sonho doloroso de Deus. Reparem. Para o Gabiru, o sofrimento não é a fome ou a violência. É algo etéreo, cósmico, uma criação divina. É uma visão muito poética da dor, claro, mas uma visão que só é possível ter quando se está a uma distância segura dela. E logo a seguir, pum! O contraste brutal. A avaliação das mulheres no bordel. Nós aqui somos como cães. Sem filosofia, sem poesia, só a realidade nua e crua. Esta justaposição, estas duas frases lado a lado, são o coração do conflito do livro. A tentativa de encontrar um significado superior
no meio da degradação mais básica. Então, como é que se reconcilia isto, a filosofia do sótão e a realidade do resto do chão? Bem, para isso temos de ir ao prefácio do livro. Foi escrito pelo poeta Guerra Junqueiro e funciona quase como um mapa filosófico para nos guiar neste terreno tão complicado. O que o Juncker diz é que a alma, para compreender o universo, passa por 3 fases. Primeiro, a dinâmica, onde tudo é caos. Depois, a moral, onde se percebe que a vida é má, uma luta onde os fortes devoram os fracos. E, por fim, a fase divina, onde a dor se transforma em amor infinito. E é nesta segunda fase, a fase moral, que o livro de Brandão assenta com mais força. E esta fase moral é, basicamente, a lei da selva que Brandão retrata na sociedade. Um matadouro onde uns nascem para reses, outros para verdugos. Para o Junqueiro, esta é a verdade dolorosa do mundo, a vitória dos arrogantes sobre os humildes, da besta sobre o anjo. Um mundo onde a riqueza de uns é literalmente construída sobre a miséria dos outros. Mas a análise não fica por aqui, não termina nesta injustiça brutal. A partir desta fase moral, que vimos personificada na humilhação do Gebot e na vida da Moca, o livro dá um salto e leva-nos à sua conclusão. E é uma conclusão de facto espantosa. E aqui está, a tese central de tudo. O sofrimento, afinal, não é um beco sem saída. É a matéria-prima a partir da qual se cria um amor e, por consequência, a alegria. Como diz Junqueiro, não há beleza que não tenha começado por ser dor. Ou seja, nesta visão, a dor transforma. A dor não é o fim, é o começo. A imagem que Junqueiro usa é lindíssima. A flor é a dor da raiz. A virtude, diz ele, é a dor da humanidade a tentar elevar-se ao longo dos milénios. O sofrimento torna-se, assim, o motor da evolução espiritual, o combustível para ir mais além. E tudo isto culmina na definição final que o livro nos dá para Deus, e é de cortar a respiração. Deus aqui não é uma entidade distante que criou o sofrimento, não. Deus é o próprio processo de superar a dor através do amor. É a vitória contínua do amor infinito sobre a dor infinita. Uma força ativa, não um criador passivo. E ficamos com esta reflexão para o fim. Os pobres não dão respostas fáceis, longe disso. O que faz é desafiar-nos a olhar para o fundo da miséria e a perguntar: e se o sofrimento, em vez de ser a ausência de sentido, for precisamente a sua fonte mais profunda? É uma ideia poderosa e que, sem dúvida, fica a ecoar.